Bem, galera, primeiramente avisar o óbvio, né? Esse vídeo estará repleto de spoilers, então quem não assistiu o filme, assista. O filme já está disponível aí nas redes alternativas, né? Só baixar e assistir. E depois você volte aqui. Primeiramente, eu vou usar algumas premissas que eu aprendi em um vídeo que estará na barra de descrições, que o Neo é uma máquina. No final do filme isso fica explícito, mas talvez quem não tenha compreendido também o final, assista ao vídeo da descrição para entender por que o Neo é uma máquina. E qual que era o objetivo dessa máquina dentro de todo o contexto de Matrix, beleza? Então não vou entrar nessa explicação. Quem não entendeu ainda por que o Neo e a Trinity são máquinas, entre nesse link aí que você vai entender por que o Neo é uma máquina e no final do filme vai ser explicitado que a Trinity também o é. Eu já tinha percebido isso no terceiro quarto do filme, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do que eu não gostei. Eu não gostei da ação do filme, foi muito xoxa. Eu entendo que isso faz total sentido com a nova abordagem, né? Porque realmente se o Neo ele não está acreditando em si, porque ele está relutante em sua condição, então ele se torna realmente mais fraco. Mas eu acho que enfraqueceram muito o Neo. Ele poderia continuar com uma força moderada, né? Então achei muito ruim as cenas de luta, porque o Neo estava muito abaixo do que a gente esperava, né? Eu acho que isso foi um erro, e eu acho que, pelo menos no terço final, quando ele pega na mão da Trinity, eu acho que isso deveria ter sido antecipado. Deveria ter se cortado uns 20 minutos de filme anterior a essa encontro dos dois que eles pegam a mão, que teve uma barrigada aí no filme também, e usar esses 20 minutos para o Neo ficar um pouco mais forte ali, realmente ter cenas de ação que a gente viu no 1, no 2 e no 3, que infelizmente nesse filme não tem. Realmente é muito pobre no quesito cenas de ação. Então, esse é um ponto muito negativo para mim. Outro ponto negativo é essa barrigada que eu falei. Foi muito explicativo determinadas coisas, então não tem cena que eu não gostei, mas algumas poderiam ser tirado 20, 30, 40% da cena, deixá-la mais enxuta e sobrar um espaço maior para o final, para a gente ter um confronto épico realmente. Eu senti falta disso. Então esses são os dois pontos negativos do filme, por isso que ele tem nota 8. E agora vamos entrar no enredo, né? É, eu anotei tudo num caderno aqui, gente, então perdão se demorar um pouquinho para eu ler algumas coisas. Então, primeiro as pílulas, né? Então ali já mostra que as pílulas, a vermelha é para mostrar uma ilusão e a azul é para mostrar outra ilusão, né? Por que a gente está falando de ilusões aqui? Porque no caso do Neo, são é como se as pílulas, quando ele toma, ela muda o código-fonte dele, né? Então, o código-fonte vira como ele sendo um conformista e outro como ele sendo um revolucionário, né? Grosso modo. Outro aspecto que eu vi que algumas pessoas não gostaram, mas que eu gostei muito, foi a sacada do Neo dentro da Matrix, ele ser o designer dos jogos da Matrix, né? Então, o Neo ele faz o jogo da Matrix, inclusive esse jogo tá aí nas redes também. Eu vou colocar o link, eu esqueci, mas após eu acabar esse vídeo eu coloco aí para vocês. Então, o Neo ele é o designer desse jogo. Designer não, né? Ele é o roteirista do jogo, vamos dizer assim. Então ele colocou muito no jogo ali coisas da vida dele, né? A Trinity ser o amor da vida dele, mas já é casada. Ele ter raiva do gato do psiquiatra dele e
enfim, e vários outros aspectos da vida dele que todo roteirista e escritor usa, né, vivências próprias como alavancas de determinadas ideias. Então muito da vida do Neo, das frustrações, dos amores, das percepções da vida real dele, ele coloca nesse jogo da Matrix. E no começo ali vai ter uma reunião dele com a Warner Brothers, né, querendo fazer a consequência, né, a trilogia Matrix, ela surge por causa desse jogo, com consulta do Neo, né, para fazer essa portabilidade aí, e eles querem fazer o quarto filme, né, já que lançaram esse novo jogo, que é o jogo que estará na barra de descrições. Então esse é o plot, né, eles deram a vida dentro da Matrix pro Neo, como ele sendo o cara que desenvolveu um jogo chamado Matrix. Enquanto na outra versão do Neo, ele era um programador, ele era um hacker, que é diferente. Ele escreveu o roteiro do jogo. Isso é muito interessante porque eu gosto de fazer um comparativo com Uma Mente Brilhante, né? O filme é nessa pegada, né? De do Neo começar a ter alguns insights ou algumas lembranças e o psiquiatra falar para ele: "Não, Neo, você escreveu um jogo e você está querendo viver dentro desse jogo, né, você tem frustrações na vida real e gostaria que o jogo fosse real". Isso acontece muito com a alienação dos games, né, quando a pessoa tem algum problema na vida real e ela se enfia dentro de um jogo, seja Second Life ou qualquer outro jogo onde a pessoa nega a sua realidade e quer viver só dentro do jogo, é mais ou menos essa analogia. E aqui também é como se o Neil tivesse um problema psiquiátrico muito forte, das frustrações dele, principalmente com a Trinity, já é casado, ele é apaixonado, e ele gostaria que o jogo que ele escreveu, onde a Trinity o amava e ela era solteira, que realmente acontecesse. Então, foi uma sacada genial das máquinas, né, porque isso dificulta bastante, né, o que é real, o que não é real, né. E nesse caso aqui, eles fizeram o inverso, né. Eles fizeram que como se não existisse a Matrix, e o Neo vai lá e faz um jogo chamado Matrix, faz um roteiro sensacional, que agora vai virar filme, mas o Neo tá com problemas psicológicos a tal ponto que ele gostaria que o jogo que ele escreveu fosse real, né. Então isso é um mecanismo de controle muito bom para as máquinas, né, falar que o cara tá maluco, né. Bem, eu não vou falar aqui do Neo em si, como eu disse, essa questão dele ser uma máquina e a função dele é emular o amor, isso aí estará no vídeo, como eu falei, né. Os flashbacks que eu vi algumas pessoas acharem ruim, eu achei excelente. Foram flashbacks bem curtos, né, e essenciais para quem não entendeu, não conseguiria entender o filme sem esses flashbacks, né. Então uma coisa somos nós aqui que temos uma compreensão um pouco acima da média normal das pessoas, mas não é fácil para todo mundo entender, quem é quem nessa nova reconfiguração, né. Talvez os mais apaixonados aí por Matrix pegariam tranquilamente, mas a gente tem que lembrar que tem um povão aí que não iria pegar. Então eu gostei dos flashbacks, foram na medida certa, não teve nada maçante, então para mim não é um ponto positivo, e para mim é imprescindível para o povo mediano conseguir entender o filme. Eh, um aspecto que eu acho esse filme muito parecido, com Blade Runner, né, que tem essa questão do Blade Runner ser um caçador de androides e ele ser um androide que não sabe que ele é um androide, que essa é uma premissa do livro e do filme, né. Apesar de não ficar claro, todo mundo teve contato com essa franquia, seja literária ou cinematográfica, tem essa percepção que eu compartilho também. Para mim é claro que o Blade Runner é um androide também, né, mas assim como os androides não sabem, os androides que ele caça, ele também não sabe. Então acho muito legal essa premissa usada em Matrix também. Eh, Só um minutinho, gente, deixa eu olhar aqui na minha cola. Ah, tem a parte que ele tá comendo bife também, né, e ele lembra do jogo dele, né. Então,
ele se questiona, mas toda vez que ele vai se questionar, ele pensa: "Cara, eu tô ficando louco, eu tô questionando a realidade mediante algo que eu mesmo escrevi, um jogo que eu mesmo fiz", né. Então, mais uma vez, essa prisão, perfeita para o Neil, né, que é como se ele quisesse se refugiar no roteiro que ele escreveu para um jogo, né. Então, e reforçando sempre essa questão dele ser louco e não um cara que está conseguindo se desvencilhar da Matrix, né. O exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte: imagine se ele tivesse escrito Senhor dos Anéis, e ele achasse que ele é o Frodo, né. Então acho que as pessoas que acharam ruim essa primeira parte do filme, é porque a gente sabe que ele é o Neo. Mas imagine se o filme fosse feito igual o filme Uma Mente Brilhante, aonde a gente também não sabe que ele é esquizofrênico. Aqui é o contrário, né. Então esse filme, para ele ter o impacto que a diretora queria, ele não poderia se chamar Matrix, ele teria que se chamar outra coisa, e do meio para frente mostrar que ele é o Matrix, né. Seria inviável, num livro daria certo, né, se não tivesse tido livros anteriores, mas ele perde muito o impacto que a diretora quis trazer, a roteirista, porque a gente sabe que ele é o Neo, né. Mas, você tem que assistir essa primeira parte como se você não soubesse, né. Pense assim, ó: "Eu não sei se esse cara é o Neo, e ele também não sabe", aí faz todo sentido o roteiro e é muito foda essa primeira parte. Infelizmente ele perde o impacto, porque a gente sabe que ele é o Neo, então todo o drama que ele tá vivendo, a gente sabe que é falso, né. Então ele perde um pouco aí, se a gente comparar com Uma Mente Brilhante ali, aonde a gente também não sabe que o protagonista é esquizofrênico, né. Então é por isso que algumas pessoas podem não ter gostado, mas eu gostei bastante dessa abordagem. Que aliás acontece em outras situações, né. Você tem isso, eh, deixa eu ver aqui, você tem isso no próprio Lost, né, aonde tem um episódio lá que o Hurley, ele passou por um manicômio, e quando eles estão perdidos lá na ilha, ele ainda acha que ele tá louco, e as ilusões que ele tá vendo tá mandando ele pular do penhasco para ele acordar lá dentro do manicômio, né. E outro exemplo também é o House, né, tem um episódio assim, aonde o House tá em coma, e para ele acordar do coma, ele tem que matar um paciente, né, se livrar daquela ilusão que ele tá tendo. Então eu gosto muito desse tipo de coisa, e como eu disse, talvez a roteirista e a diretora não conseguiram construir isso bem, mas a premissa é muito interessante, né. Talvez eles devessem ter construído de uma outra maneira para dar mais emoção, mas não é para mim uma parte negativa do filme. Como eu disse, você tem que assistir essa primeira parte, né, entrando na história, né. Imagine se nós não soubéssemos que ele é o Neo. Imagina que essa fosse a primeira história da Matrix, esquece o resto, aí faz todo sentido. Outra coisa interessante, né, que tem vários ataques à Matrix, que é programado para o Neo entender que são alucinações de quando o server de jogo dele era atacado, né. Então quando ele vê anomalias dentro da Matrix, a Matrix sendo atacada, o psicólogo explica para ele como se isso fosse um reflexo do estresse que ele teve enquanto produtor de jogos, dos ataques ao server do game, né. Então ele está mais uma vez emulando a realidade de acordo com o game que ele escreveu, né. Então essa dúvida do Neo para mim ela é muito, é um motor muito bom da história, né, dele ser um alienado, um alucinado. Eu acho que um erro desse filme também foi não ter desenvolvido mais isso, eu acho que ficou muito rápido essa transição. Eu acho que poderia ter aumentado o início do filme e o final do filme, e reduzido o meio, né, o meio tem bastante barriga, então poderia ter trabalhado mais essa questão da alucinação, se eu sou louco ou não sou, se eu sou escolhido ou não sou. Eu acho que ficou corrido, isso aí realmente eu reconheço. Então para mim,
tiraria a metade do meio e daria 25% a mais para o início e 25% a mais para o final. Fazendo um final, como eu falei, epopeico aí nos níveis de Matrix 1, 2 e 3, né? Então, só para reforçar, o Neo não escreveu a Matrix, né? Ele escreveu um jogo, não foi a Matrix. Quem escreveu a Matrix foi o arquiteto. Aliás, o arquiteto é quem faz a manutenção. Quem escreveu a Matrix foi o Oráculo, né? E o Merovingi na primeira vez, e depois outros escreveram, mas definitivamente não foi o Neo. Ele escreveu um jogo dentro da Matrix e a confusão dele ele quer viver um jogo no mundo real. Essa é a piração dele, a esquizofrenia dele. Que mais? Bem, e uma coisa nova que colocaram foi a ativação de bots, né? Lá dentro do trem, isso aí foi muito legal, né? Porque bots ou computadores zumbis são muito comuns aqui na realidade, né? Então ali você vê a inserção de antigamente, quando um ser humano, entre aspas, da Matrix atacava o Neo e outros rebeldes, eram máquinas tomando literalmente o corpo ali, né? E agora você tem uma inserção dos bots, que é um controle remoto, né? Então gostei bastante dessa nova desse novo conceito introduzido, né? Gostei bastante porque aí você tem literalmente um exército de zumbis para dar problema, né? E como eu disse, foi muito mal aproveitado, porque se fez uma perseguição muito aquém da perseguição do segundo filme e lutas muito aquém, né? Eu acho que nesse ponto o filme peca bastante. A primeira parte do filme, como eu disse, né, eu gostei porque ele é um Black Mirror ao contrário, né? O Black Mirror geralmente é o cara na realidade espanando com o virtual e aqui não. É o cara no virtual espanando com a realidade, né? Duvidando da realidade. É um caminho inverso aí que eu gostei bastante. Tem um mito da caverna melhorado, né? Onde o Neo sai dentro da caverna e cai dentro de outra caverna, né? Que quando ele começa a ter consciência que ele está dentro de uma caverna, dentro da Matrix, vem um psiquiatra e fala, cara, você está ficando doido, isso é uma caverna dentro da caverna, né? Então é um mecanismo de controle muito forte, né? Quando o cara consegue perceber que ele está se libertando da caverna, ele cai dentro de outra caverna, né? Onde o cara vai falar que ele tá ficando louco, né? E verdadeiramente ele só vai sair da caverna quando ele entender que ele não é louco. Outra coisa interessante desse filme foi as máquinas, né? Assim como o Neo se rebela, as outras máquinas também se rebelam, né? Querendo o direito dos humanos, né? É uma mão contrária aí do Detroit Become Human, né? Que é o jogo que tem aí atualmente, né? Que é um jogo que trata exatamente disso, né? Quais são os direitos das máquinas, né? Sendo que eles já são muito próximos de nós enquanto percepção de mundo, emoções, etc. E aqui você tem um caminho contrário, né? Algumas máquinas começam a simpatizar com os humanos, né? Então você vai ter a Resistência, que é o Neo, que é uma máquina, a Trinity, que é uma máquina, e o Morfeu agora, que é uma máquina, e provavelmente outro Morfeu, que era outra máquina também. Então, esse pessoal, eles... E tem várias máquinas ali que são mostradas no filme, né? Máquinas mesmo, que não emulam o ser humano. Então essas máquinas são simpatizantes à causa humana e querem libertar os humanos, né? Então gostei dessa premissa também, dessa revolta das máquinas querendo direito para os humanos, né? Eu gosto bastante quando o enredo entra no conformismo, né? Na, naquela velha história de que as pessoas preferem viver uma ilusão do que a realidade. Então, perdão. Então a pessoa prefere acreditar que esse mundo é uma merda, mas ele vai para o céu quando ele morrer, ou
a vida dele é uma merda, mas é o Estado que atrapalha ele, então se tiver menos Estado, ele vai comprar um carrinho de pipoca e virar dono do Walmart. Então todas essas ilusões, elas são antirrevolucionárias, né? Então a pessoa, ela quer uma cenoura para correr atrás. Então ela nega a realidade dela, seja em prol da religião, em prol da ideologia neoliberal, falando: olha, minha vida é um lixo, mas esse sistema é bom, ele me dá a possibilidade de eu chegar ao topo, né? Ou a minha vida é um lixo, mas quando eu morrer eu vou para o céu. E isso gera esse conformismo que é tratado no filme, né? A pessoa prefere viver o conformismo ali da Matrix do que encarar a realidade de quão fudido o ser humano está, né? Então eu gosto bastante de entrar nesses pontos também. A analogia do Troia, eu gostei, mas eu achei muito, como eu disse, né? Deveria ter reduzido metade dessa questão do amor do Neo pela Trinity. Eu acho que nesse ponto passou do ponto, né? Podia ter tirado essa barrigada aí do Neo e Trinity e jogado 25% para o início, 25% para o final. Eu gosto dessa desse amor desesperado, né, que a gente vê no Troia, aonde um príncipe coloca em risco o seu reino em prol do amor que ele sente pela Helena de Troia, né? Então gosto dessa premissa do cara colocar em risco a raça humana pelo amor da Trinity. Ah, Merlin, mas ele não é uma máquina? Sim, mas ele não sabe que ele é uma máquina, né? Ele acha que ele é um humano. Então ele tá... E outra, quando ele descobre que ele é uma máquina, quando ele se entende como máquina, ele também é um abolicionista das máquinas, dos humanos. Então ele não quer que os humanos se firam. Mas ele coloca em risco os humanos tanto agora que ele sabe que é uma máquina, quanto lá quando ele não sabia, né? Então eu gosto dessa premissa do Troia, né? Colocar em risco tudo em prol do amor, mas eu acho que poderia ser menos barrigada aí e ficar mais enxutinho, né? Na hora que aparece o Merovinge, para mim foi um ponto muito alto, né? Mostrando a decadência do Merovinge, né? É um cara que era um traficante de informações e se torna um mendigo praticamente, né? E culpa o Neil. Gostei bastante. Não gostei dele ter sumido. Eu acho que as lutas foram as merdas. Eu acho que um dos inimigos secundários do Neil poderia ser o Merovingi e dar uma luta muito foda aí. Como eu disse, gente, eu não gostei nada das lutas. Essa limitação do Neil foi muito ruim, porque ele usa o mesmo poder de parar bala, parar míssil, parar helicóptero, parar tudo umas 70 vezes, né? Então, muito ruim isso aí mesmo. Eu acho que nessa parte da ação deixou muito, mas muito, muito, muito mesmo a desejar, né? Poderia ser um Neil mais enfraquecido, mas não tão enfraquecido assim para a gente ter lutas épicas, né? Usar o Bullet Time contra o Neil foi genial também, né? Que a máquina fala, né? Você criou esse conceito e a gente vai usar aqui. Realmente foi muito foda. Gostei. Nananã. Aquela hora que o Smith salva o Neil, né? Para quem não entendeu, o Smith é um vírus, né? O sistema, por definição, não controla um vírus, senão ele não seria um vírus. Vírus, para quem não entende, é qualquer programa que age de maneira autônoma dentro do sistema, né? Então, quando você pega um vírus no seu computador, é qualquer programa que faz coisas que você não mandou fazer. Por exemplo, você instala um jogo e daqui a pouco o seu navegador fica abrindo, né? Isso é um vírus, você não mandou. Então, qualquer coisa que haja autonomamente sem você ter mandado ou sem o consentimento do sistema é um vírus. Então, ali é por isso que o arquiteto deixa tudo paralisado e isso não afeta o Smith, né? Porque ele conseguiu se livrar do sistema, agora ele é um vírus. A questão do gado também, né? Eu acho que é muito primordial nesses tempos que a gente tá, né? Eles falando ali que o gado sempre vai ser gado, né? E é exatamente isso. A ignorância é uma benção realmente, como é dito lá no Matrix 1, se eu não me engano, né? O fardo de quem sai da caverna é muito grande, né? Realmente você viver na ignorância, você
ser conformista, você achar que as coisas vão melhorar, correr atrás da cenoura ou, achar que quanto mais você sofrer aqui, melhor será o céu para você, isso realmente é muito reconfortante. Então essa questão do gado eu gostei também. Bem, então o filme para mim é uma nota 8, né, ele é um filme que tem muitos elementos importantes. Ele só não é nota 10 porque, como eu disse, poderia ser desenvolvido com mais emoção a primeira parte, né, focando realmente eu sou doido ou não sou, para mim foi muito rápido. O meio do filme deveria ser cortado pela metade para aumentar o 25% o início, 25% o final, como eu falei, assim o início, ele teria muito mais profundidade nessas questões, "Ah, eu sou louco ou não sou", e o final realmente, não ser um despertar da Trinity enquanto máquina e acabar o filme, né. Eu acho que esse despertar deveria ter acontecido muito antes ali o filme tem 2 horas e 35 minutos, se eu não me engano, né, deveria ter acontecido aos 1 hora e 50, né, e a gente ter realmente cenas de ação muito poderosas ali, sei lá, introduzir novos inimigos, né, o arquiteto trazer algo um ser muito poderoso ali dentro, e chamá-lo de mainframe ou qualquer merda assim, e: "Ó, tá aqui, esse cara aqui vai arregaçar vocês", e ser um inimigo realmente foda pra cacete, que ia dar muito trabalho para o Neo e pra Trinity, agora que os 2 se reconhecem como máquina e conseguem ver o código, né, o Neo não estava muito acreditando em si, mas com o surgimento desse novo, perigo, ele despertaria também todo o seu potencial e a gente teria dois programas com todo o seu potencial indo contra algo muito poderoso, né. Então senti falta disso que teve no 3, no 2 e no 1, aqui não teve. Então, para mim, isso é um ponto negativíssimo do filme, porque Matrix, para mim, é uma filosofia foda, mas também são cenas de ação foda. E cenas de ação foda foi uma merda nesse filme, né. Mas da parte filosófica eu gostei bastante, eu acho que poderia ser melhor trabalhado, como eu falei. E é isso, né, tirando essas questões, o filme é nota 8 para mim. Ele poderia ser nota 10, né, arrumando esses aspectos aí, principalmente as cenas de ação, não tem como dar uma nota maior que o 8, porque se as cenas de ação desse filme tivessem sido análogas aos outros Matrix, seria 10 sem sombra de dúvidas. Mesmo com a barrigada ali, quer dizer, vamos me refrasear, né. Se tivesse pegado metade do meio do filme, tirado 25% para o início e 25% para o final, colocado mais ação, despertado o Neo também, colocado um novo perigo gigantesco, poderia ser um ai, me fugiu a palavra, ai caramba, eu não acredito nisso, cara. Enfim, o programa que protege o computador contra ameaças online. Perdão de eu ter esquecido, já me deu um branco aqui fudido. Firewall, caralho, cara. Um firewall, acho que eu falei até errado na vez anterior, né. Se tivesse chegado um firewall ali, ó, agora vocês vão enfrentar o firewall, né, é um Hulk aí que vai arregaçar vocês. E feito uma cena de ação foda. Esse filme com certeza seria 10. Eu gostei bastante da filosofia do filme, apesar de, na minha concepção, eles poderem ter trabalhado melhor isso, né, eu acho que foi muito rápido essa primeira parte do filme. Esse dilema do Neo deveria ter trabalhado isso aí realmente, e dar mais drama nessa primeira parte, mas enfim, né, pra mim é um filme nota 8 aí, eu sei que muitas pessoas não gostaram, mas, pra mim foi um filme digno dessa nota, né. Enfim, né, gostei mais do Matrix que do Homem-Aranha, né, Homem-Aranha eu dou uma nota 7 no máximo, né, então pra mim Matrix, me incomodou muito menos do que Homem-Aranha, né. Homem-Aranha realmente teve muita coisa ali pra gente criticar, né. Eu vi Eternos também, Eternos pra mim é nota 5, é qualquer coisa, né. Eu vi que o Pipoca e Nanquim gostou muito desse filme, mas, eh,
Tem um furo de roteiro ali para mim gigantesco, eu não vou entrar aqui agora, né, porque para não dar spoiler desse filme também. Mas em outra oportunidade a gente pode falar do Eternos, porque que eu não gostei, né. Homem-Aranha eu já fiz um vídeo falando porque que eu não gostei do Homem-Aranha. E Matrix eu tenho essas ressalvas, mas, foi nostálgico sim, foi uma boa diversão, e nota 8 aí, valeu a pena, né, eu esperava muito mais, mas tá de bom tamanho, beleza? Como sempre, qualquer divergência aí, a gente tá aí para afinar os pontos, né, e quem porventura não entendeu por que o Neo e a Trinity são máquinas, a Trinity não tem uma explicação ainda, mas eu vou pôr a explicação do Neo, né. Então, assistam a explicação aí, e vejam o trailer do jogo da Matrix, que vai sair esse ano ou ano que vem, não sei, ficou muito bom esse trailer aí também, que corrobora aí o filme, né, já que o filme fala de um jogo na realidade, o jogo tá aí, apesar de não ter lançado ainda. Beleza, gente? Essas são as minhas considerações. Como sempre, né, cada um vai ter uma percepção do filme, quanto maior o hype, maior a queda, né, eu estava com um hype muito grande e mesmo assim o filme não me decepcionou, então creio que se você tiver com hype muito grande ou muito baixo, não vai te decepcionar também não. E tem um final aqui só para contextualizar, né, quem não gostou do 2 e do 3 porque acha que a filosofia é fraca, talvez não vá gostar desse, mas quem gostou do 2 e do 3 vai gostar, né. Como eu disse, eu senti falta de lutas homéricas e realmente um vilão no nível dos outros filmes, né. Aqui para mim, nessa questão de ação foi muito morno. Então nota 8, links aí na descrição e posteriormente a gente pode retomar, né, as pessoas que não gostaram aí ou até as que gostaram pra gente aprofundar mais. Beleza, galera?